Abra sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, eu lerei todo o capítulo e eu peço que os irmãos acompanhem com bastante atenção. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo dignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, e não sejam respondões. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém. Meus irmãos, Paulo, quando escreve essa carta a Tito, considerado como seu filho na fé também, ele deixa Tito na ilha de Creta, para que Tito, como nós já vimos aqui na semana passada, ele complete aquelas coisas que faltam ali no que diz respeito à fundação daquela igreja ali na ilha de Creta. Esse processo de Tito ali em Creta também estava incluído a formação de pastores, de presbíteros, de diáconos, para que servissem a Deus na igreja de Creta. A igreja de Creta, diferente do que nós entendemos hoje como igreja, a igreja de Creta se reunia em várias casas. E quando Paulo ele traz a essência do evangelho, aquilo que deve motivar o coração de Tito, do versículo 1 ao versículo 4, ele fala que existem ali falsos mestres que de alguma forma penetraram já em muitas casas e perverteram muitas casas. Era um ataque às igrejas que estavam presentes ali na ilha de Creta. E Paulo, com todo cuidado então, com todo zelo, dá instruções a Tito sobre quais são as características de um pastor, de um presbítero, de um bispo. Nós vimos aqui que esses termos se referem a uma única figura. Quais são as características de um homem de Deus? Ao passo que ele mostra também a Tito o caminho trágico desses falsos mestres que de alguma forma propagam a fé, mas que com as suas obras vivem uma coisa completamente diferente daquilo que eles pregam. Então, quando Paulo inicia aqui o capítulo 2, com esse tu, porém,
Paulo não está iniciando um novo discurso. Paulo, na verdade, está continuando aquilo que ele já vem falando a Tito. Só que, de uma forma agora, é como se Paulo dissesse assim: olha, diferente dos falsos mestres, diferente de tudo isso que eu tenho apresentado a você como sendo característica de um falso mestre, de um falso profeta, de um falso pastor, de alguém que prega, mas tem uma vida desassociada daquilo que prega, diferente deles, você fala o que convém à sã doutrina. E aqui eu entro no primeiro ponto desse sermão: fala o que convém à sã doutrina. Paulo expõe no capítulo 1 ainda o que é a sã doutrina. E nós compreendemos aqui a sã doutrina, ou o caminho da piedade, ou o caminho da verdade, como sendo a pregação do Evangelho, da mesma forma como ele recebeu do Senhor Jesus e transmitiu àquela igreja, aquele conjunto de doutrinas que aponta para a salvação por meio da fé no Senhor Jesus, era o que deveria ser pregado. Irmãos, nós vivemos num tempo de pluralismo. Não existe mais uma verdade absoluta, as pessoas pregam uma verdade ou um conjunto de verdades, a pluralidade da verdade. Ela depende daquilo que você quer que ela seja. É a sua própria Bíblia. Não existe uma Bíblia com uma palavra que é absoluta, mas cada um tem a sua própria Bíblia, tem a sua própria verdade. E diferente da Escritura Sagrada, que é inspirada, que é autoritativa, que é inerrante, que é única regra de fé e prática, essa Bíblia que as pessoas afirmam existir, essa Bíblia que cada um porta no seu coração, ela é mutável. Ela não é inspirada, ela é soprada por eles no momento em que eles querem, para afirmar uma verdade que seja boa para aquele momento. Mas se de repente o cenário muda, se de repente o contexto muda, se de repente eu preciso usá-la de uma outra forma, eu posso agora apagar aquilo que eu tinha como verdade e estabelecer uma nova verdade. Porque quem conduz aquilo que é verdade ou não é o meu coração. E a Bíblia nos aponta o coração do homem como sendo enganoso e desesperadamente corrupto. Nós vemos isso na ciência, nós vemos isso na sociedade. Uma coisa é uma coisa em determinado momento, mas se eu quero afirmar uma outra ideia ou uma outra ideologia, ainda que 1 mais 1 seja igual a 2, eu passo a distorcer a verdade, porque eu tenho uma ideia, eu tenho um ideal, eu tenho algo que é maior do que simplesmente a soma exata de algo, a conclusão científica de algo. E eu passo a discernir e a afirmar segundo o meu coração, e não mais segundo aquilo que até a própria ciência chega a provar. Então essas Bíblias que estão presentes nos corações, elas são de alguma forma inspiradas por si, para si, de acordo com o momento, de acordo com o que as pessoas querem. Eles abrem mão de uma verdade que é absoluta, de que é total, por aquilo que é escrito no seu coração, no momento em que querem, da forma que querem usar. Essa é a nossa sociedade e a sua pluralidade de verdades, se a gente pode dizer assim. Por outro lado, existe também o relativismo dos nossos dias. E esse relativismo aponta para a relativização da própria verdade. Depende do que você pensa também. Olha, isso pode ser verdade nesse instante, como pode não ser depois. Isso pode ser verdade para mim, como pode não ser para você. E cada um, então, nessa política daquilo que é politicamente correto, como a gente chama, a gente não discute com a verdade de outro. Aquilo ali é seu, aquilo ali você crê, então seja feliz com o que você crê. A gente vê, então, uma bagunça generalizada na nossa sociedade. E quando Paulo está falando isso aqui, a gente talvez hoje tenha um sistema bem mais consciente disso, mas aquilo também acontecia nos dias de Paulo. Porque, irmãos, isso é um reflexo da queda. Dentro do coração do homem, de todo homem, podem se manifestar duas posições.
Uma de amor a Deus e fé na palavra de Deus, e outra de amor ao eu e, consequentemente, um caminho de incredulidade, onde cada um escreve a sua própria Bíblia. A partir do momento em que eu sou autônomo, ou me acho, ou me enxergo como autônomo, a partir do momento em que eu me vejo como uma pessoa independente, como uma pessoa livre da ação de Deus, ainda que eu não negue a existência de Deus, mas eu me percebo assim como Senhor do meu destino, como Senhor das minhas vontades, como aquele que diz assim: olha, a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. A partir do momento em que eu assumo esse tipo de postura, que eu não fui criado para viver, eu tento estabelecer então o meu próprio caminho, onde nessa perspectiva eu sigo aquilo que o meu coração ordena como sendo verdade. Essa é a vida ou é o estado do homem no pecado. Por outro lado, se fomos alcançados pela graça de Deus, se fomos alcançados pela graça da cruz, pelo poder de Cristo, pela regeneração do Espírito, se amamos a Deus e se cremos na palavra de Deus, nós passamos então a confiar nesse Deus. E a confiança nesse Deus e a crença nesse Deus não se manifesta apenas nas nossas reuniões solenes aos domingos, não se manifesta apenas nos nossos encontros em grupos pequenos, não se manifesta apenas nos nossos treinamentos, não se manifesta apenas nas classes de escola dominical, mas se manifesta principalmente no mundo. Porque se cremos em Deus, o mesmo Deus que coloca a fé no nosso coração, que coloca esse conjunto de doutrinas sãs, sadias no nosso coração, Ele nos impulsiona agora a uma vida que condiga com isso que nós cremos. E é um problema que nós temos nos nossos dias, irmãos, porque nós vivemos uma espécie de dualismo. De certa forma, nós cremos em aspectos da religião, e eu não estou usando religião aqui como um termo pejorativo, mas o nosso significado enquanto corpo de Cristo. Nós cremos num conjunto de doutrinas, nós somos confessionais, nós cremos na palavra de Deus, entretanto, há um distanciamento enorme entre aquilo que nós cremos daquilo que nós vivemos. E é difícil para nós, muitas vezes, aplicar a palavra de Deus nas coisas mais corriqueiras, nas coisas mais simples do nosso dia a dia. É difícil, então, ter essa noção de uma doutrina saudável, de uma sã doutrina, quando a gente se relaciona com a esposa, quando se relaciona com o marido, quando está criando os filhos, quando se está no trânsito caótico da nossa cidade, quando nós somos pressionados pelo mercado a de repente tentar dar algum jeitinho, alguma coisa que seja contra a lei, mas se justifica na nossa mente por conta da carga de imposto que pagamos, ou porque outras pessoas fizeram e não tem nada demais. De alguma forma nós temos dificuldades de aplicar a sã doutrina nesses momentos. Nós somos cobiçosos, nós somos invejosos, nós somos pessoas que de alguma forma não têm poder para testemunhar esse conjunto de doutrinas que cremos de forma prática nos locais mais diversos onde nós estamos inseridos. Temos dificuldades. E aqui eu sei, irmãos, eu sei que este é um processo de Deus, essa caminhada da santificação ou do amadurecimento é um processo contínuo de Deus. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo, Filipenses 1,6. Ou seja, ainda que sejamos salvos, no dia a dia estamos sendo salvos. Estamos dentro desse processo ou dessa caminhada onde a cada dia vamos nos tornando mais parecidos com Cristo. Mas o problema é que muitas vezes os dias passam, muitas vezes os anos passam, mas essa aparência com Cristo, ela parece que não cresce junto com a nossa idade cronológica. Parece que a gente vai ficando cada vez mais velho, os cabelos brancos vão surgindo, a gente tem uma certa maturidade para uma série de questões, entretanto nós não aprendemos ou nós não retemos aquilo que é a maturidade verdadeira, que é o amadurecimento na palavra de Deus. E fica esse distanciamento gritante entre uma coisa e outra. De repente alguém até pergunta para mim e para você sobre a nossa fé e nós temos uma resposta de pronto. Mas a aplicação disso
nas coisas mais simples do dia a dia, parece que se torna algo quase que impossível, ou algo muito distante daquilo que nós professamos crer. Então, quando Paulo fala aqui, olha, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, mas também é o que convém. E a palavra aqui, ela traz a conotação de uma vida prática. Não é só crer, mas está incluído aí o praticar isso que convém. Nós sabemos que todas as coisas são lícitas. Paulo fala sobre isso na sua primeira carta aos Coríntios, mas nem tudo convém. Convém tem a ver com a nossa vida diária. E ainda que nós tenhamos a liberdade de Cristo para viver todas as coisas, existem muitas coisas que não convém. Existem muitas coisas que nós abrimos mão de praticá-las por causa dos nossos irmãos, que talvez sejam mais imaturos na fé. Existem muitas coisas que nós podemos fazer, que nós podemos dizer, mas por causa do amor aos nossos irmãos, ou para não sermos pedra de tropeço, até para pessoas que estão lá fora, nós não as fazemos, nem dizemos. O que Paulo está dizendo aqui é que essa sã doutrina, o fato de nós crermos, não gera em nós uma fé apenas consciente, uma fé apenas mental, uma fé que responde aos anseios da minha mente, mas uma fé que responde à minha mente, mas ao mesmo tempo responde em termos de prática a esse mundo. Ela traz respostas práticas. E ele passa então agora, a partir do versículo 2 até o versículo 10, trazer instruções práticas para a vida de várias classes ou grupos de crentes que estão na igreja. E eu já vi alguns sermões nessa carta que Paulo escreveu a Tito, e eu não tenho nada contra isso, irmãos. Só que não é isso que Paulo está fazendo aqui. Veja bem, nós podemos criar ministério de homens, nós podemos criar ministério de mulheres, nós podemos criar ministério de jovens, ministérios de adolescentes, nós podemos ter de alguma forma canais onde comunicamos de forma mais efetiva a fé para diversas classes da igreja, para diversos grupos da igreja. Isso não é pecado algum. Entretanto, quando Paulo está escrevendo isso aqui, essa instrução que Tito deve dar à igreja, essas instruções que têm a ver com a prática daqueles irmãos, não é um ministério que está sendo criado dentro da igreja, mas é o dia a dia. O que Paulo está enxergando aqui é a vida comum lá fora. E nós precisamos, irmãos, de alguma forma quebrar com essa ideia, essa dicotomia presente na nossa mente, de que quando nós estamos aqui, nós vivenciamos o sagrado, mas quando nós estamos no trabalho, quando nós estamos nos divertindo, quando nós estamos no trânsito, quando nós estamos na faculdade, quando estamos na escola ou em qualquer outro ambiente, é um ambiente qualquer, é um ambiente profano, não tem nada a ver com o sagrado. Nós precisamos criar essa ideia que está implantada na nossa mente e que não é bíblica, porque Paulo, quando escreve aqui, ele está dizendo assim, olha, instrua os irmãos a viverem de forma piedosa nesse mundo, a não terem expressão de fé apenas nas suas reuniões, a não terem como expressão de fé apenas nos momentos em que estão como igreja, mas para serem verdadeiros discípulos e testemunhas de Cristo onde estiverem. Ou seja, aqueles homens que são idosos, e o versículo 2 fala isso, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Imagina aqui o contexto daquela civilização, uma civilização greco-romana, uma civilização pervertida, uma civilização onde o homem explorava as mulheres, onde ele podia ter qualquer tipo de relação que ele quisesse ter, uma civilização onde principalmente os homens idosos, e a expressão aqui é como se fossem homens que tivessem algum recurso, homens que tivessem algum poder diferenciado. Imagine então que esses homens pudessem mais,
porque eles conquistaram aquelas riquezas ou aquela posição ao longo da vida, e agora eles chegaram numa determinada idade, onde eles agora podem de alguma maneira gerenciar aquilo que eles querem ser, ou aquilo que eles são, ou a forma como eles querem se relacionar, ou a forma como eles querem de alguma maneira estabelecer o seu poder sobre os outros. Era comum para os homens de Creta isso. Era comum para as pessoas daquela região, assim como é comum nos nossos dias. As pessoas trabalham para chegar numa determinada idade e dizer assim: agora eu vou gozar de tudo aquilo que eu angariei durante os anos da minha vida. Agora eu vou desfrutar de tudo aquilo que eu tenho, do meu carro bom, as minhas viagens, aquilo que eu posso fazer. E muitos aí incluem nessa agenda também o uso de pessoas, o uso de mulheres, a usurpação de direitos e tantas outras coisas, porque agora nós temos poder para isso, e existe uma casta enorme que depende do meu poder. Ora, eu sou um rico empresário, eu tenho pessoas que dependem da minha empresa, e por isso eu mando porque eu posso, e eles obedecem porque eles precisam desse emprego. Então as pessoas chegam numa determinada situação de vida, numa determinada idade, onde eles poderiam agora exercer o seu domínio, o seu poder, porque tem condições para isso. E o que Paulo diz aqui é o seguinte: olha, vocês não são mais do mundo. Aos homens maduros, aos homens idosos, aos homens que têm algum tipo de condição, que sejam temperantes, que sejam homens respeitáveis, que sejam homens sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. É uma contracultura, irmãos. É um golpe no estômago. Porque de alguma forma o que se espera desses homens, ou o que a sociedade espera desses homens, é uma coisa. E o que a palavra de Deus está colocando como caminho para eles é algo completamente diferente. Então, quando aqueles homens começassem a atuar na sociedade de forma bíblica, sendo condizentes com sua fé, sendo de acordo com aquilo que eles creem, porque eles amam a Deus e porque eles creem que a palavra de Deus é verdade, e não a palavra ou a Bíblia do seu coração, não a Bíblia da sociedade, não aquilo que eles foram treinados, discipulados para ser, mas a palavra de Deus, ela causa esse impacto no coração. Agora imagina essa sociedade lá de Creta, vendo os homens idosos de uma maneira completamente diferente, o impacto disso. Mas não para apenas nos homens idosos. A partir do versículo 3, Paulo diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e aos filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Veja só, ele pega agora mulheres mais velhas, mulheres maduras, e ele diz assim: olha, que elas sejam sensatas, que elas sejam sérias, que elas tenham um bom procedimento, que elas não sejam caluniadoras, que elas sejam mestras do bem. Agora imagina, irmãos, no contexto daquela civilização, daquela ilha, aquelas mulheres que foram abusadas pelo seu marido durante anos, chegaram na idade da maturidade, talvez com um coração cheio de revolta, cheio de traumas, olhando para o marido, e talvez ainda casada com o marido, e pensando assim: meu Deus do céu, como seria bom que o Senhor promovesse esse homem, como seria bom que o Senhor levasse esse homem, como seria bom que de repente ele saísse de casa para trabalhar e não voltasse, por conta de tanta coisa que eu já sofri na vida com esse homem. Esse homem tem várias mulheres, esse homem maltrata os seus funcionários, esse homem rouba o direito dos outros, esse homem trata mal a mim, trata mal aos meus filhos. Mas o que a palavra de Deus fala para elas é que, e Paulo não está dizendo aqui: olha, se o seu marido é crente, ele fala de forma geral. E principalmente quando nós olhamos a primeira carta do apóstolo Pedro,
Pedro trata as mulheres dentro de um contexto onde os maridos não obedecem à fé. E Pedro não chega para aquelas mulheres e diz assim: olha, separem do seu marido porque eles são incrédulos. Não, Pedro diz assim: olha, você sem palavra nenhuma, por meio do seu justo procedimento cheio de temor, tratando ele como Senhor, como Sara fez com Abraão, para que ele seja ganho sem palavra, observando o seu testemunho. Veja, irmãos, não é um contexto fácil, não é um contexto fácil, mas é um contexto que se torna possível porque o coração daquelas mulheres foi vencido na cruz. O eu daquelas mulheres, o orgulho daquelas mulheres foi encravado naquela cruz. O que elas desfrutavam agora era do mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não usou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. É esse o princípio máximo que deveria conduzir o coração daquelas mulheres agora a darem um bom testemunho na ilha de Creta. Não era simplesmente fazer o bem para que de alguma maneira o meu marido, olhando agora o meu procedimento, trouxesse alguns presentes para mim ou melhorasse a sua forma de me tratar como mulher. Não é isso, porque isso é um desejo egoísta. O que Paulo está dizendo aqui é que elas sejam, e uma das finalidades que Paulo descreve aqui, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, aquelas que são novas no casamento, que não têm a maturidade que elas têm. Veja só, a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. De alguma maneira, aquelas mulheres maduras, com esse justo procedimento, estariam dando exemplo para mulheres mais novas. A escola aqui, a escola do discipulado dentro da comunidade da fé, acontece quando pessoas maduras na fé, elas têm o exemplo de retidão, o evangelho tão encarnado no coração e na vida, ao ponto das pessoas mais novas olharem para elas e perceberem Cristo nelas e passarem a tê-las como exemplo para a sua vida, exemplo de fé, por causa da maturidade em Cristo. Aquelas mulheres mais novas, irmãos, elas precisavam ser instruídas, elas precisavam ser discipuladas. Existia nas mulheres mais maduras uma bagagem enorme no que diz respeito à vida com Deus e os seus reflexos na vida de casa, na vida diária. E existiriam muitas situações em que aquelas mulheres recém-casadas se deparariam e talvez pisassem na bola pela pouca maturidade. Literalmente tropeçassem, não soubessem lidar com aquela situação. E elas teriam o amparo e a instrução de mulheres maduras para caminhar, amando o marido, amando os filhos e tendo um bom testemunho, não apenas dentro de casa, mas no mundo. Um outro aspecto que Paulo coloca aqui está no versículo 6, quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos, sejam sensatos, saibam pesar bem as coisas. E os critérios aqui para que eles avaliem e tomem decisões e caminhem na vida, não são simplesmente os critérios da sociedade. Quando Isaías, no capítulo 40, ele finalizando ali o capítulo 40, ele diz assim: olha,
os jovens, eles se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Ele está trazendo para nós ali uma visão de pessoas que no auge da sua força, no auge da sua juventude, do seu vigor, eles tentam gerenciar a sua vida ou estabelecer o seu caminho na força do seu braço. De alguma forma pensando assim, olha, eu posso ser empreendedor, eu posso dar respostas a esse mercado, eu posso dar respostas à vida, eu tenho condições, eu tenho força, eu terminei o meu curso, eu estou pronto. E aí eles caem nesse mundo como aquela expressão, né, com sangue nos dentes, com sangue nos olhos, dizendo assim, olha, eu vou devorar o que tiver pela frente, eu tenho força, eu tenho vigor para isso, eu vou vencer. Mas com o passar do tempo, o que se instala no coração e na vida é o cansaço, é o enfado, é a fadiga, e eles de exaustos caem. Porque numa hora ou outra, irmãos, nós vamos perceber que não é dos fortes a vitória, como diz aquele hino, nem dos que correm melhor, não é. Em algum momento, as circunstâncias vão nos ensinar e vão mostrar para a gente de forma bem clara as nossas limitações, vão revelar para a gente que o que de repente alguém na mesma idade, com a mesma formação que a gente pode fazer, nós não podemos, porque nós somos seres pessoais, nós fomos criados por Deus e nós temos características pessoais. Deus não nos trata por atacado, nem nos criou de forma grossa, de forma grosseira, todo mundo igual, um bocado de robozinho para fazer a mesma coisa. Ele nos criou de formas diferentes, de forma diferente, Ele nos deu características pessoais. E dentro dessas características nós vamos nos deparar com limitações nossas. E seremos levados pelo mercado, por tantas vozes e até pelo nosso coração, a de alguma maneira querermos nos comparar a outros, ou nos sentirmos diminuídos, ou nos enaltecermos porque somos melhores que outros, mas em um determinado momento as limitações se apresentam, e a gente começa a ficar ansioso, e a gente começa a entrar em pânico, porque não conseguimos dar respostas, não conseguimos realizar aquilo que muitas vezes se tem expectativa que a gente realize, e nós vamos nos tornando cada vez mais paralisados, cansados, e de exaustos caímos. Mas Isaías diz para nós, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Por quê? Porque são fortes? Não, porque esperam no Senhor. Porque a esperança, porque a expectativa do coração não está em si, mas está em Deus. E aí eles podem passar por meio das circunstâncias, muitas vezes favoráveis, mas muitas e muitas vezes desfavoráveis, olhando para Deus e interpretando a vida pelos critérios de Deus. Perceba bem, uma pessoa que não conhece a Deus, em meio a uma crise, em meio a um momento de luta, em meio a perdas, ela está sozinha nesse processo, ela não tem a quem recorrer. Mas quando aqueles que conhecem a Deus passam por lutas, por adversidades, por perdas, por questões difíceis, nós sabemos que há um Deus que rege a história, ainda que muitas vezes naquele momento a gente não consiga discernir o final da história, a gente não consiga perceber o que é que Deus está fazendo, a gente consegue confiar e descansar, e ter paz. Paulo diz em Filipenses capítulo 4, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações pela súplica com ações de graças, para que vocês não caiam em ansiedade e para que a paz de Cristo guarde o coração de vocês. Então nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus nos aponta que nós podemos lançar sobre Cristo toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Mas aquele que não conhece a Deus, ele não tem a quem recorrer.
Ou muitas vezes ele busca recorrer apenas como uma tábua de salvação para aquele problema em si. E não por amor a Deus e porque crê na palavra de Deus, mas porque alguma coisa se apresentou ali, seja uma cartomante, seja um centro espírita, seja um pastor, seja uma igreja, seja qualquer coisa, como algo que pode mudar aquela realidade ou pode me dar uma paz naquele momento. Mas no final das contas aquilo ali passa e o cansaço permanece. Então, quando ele olha para os jovens aqui, que sejam em tudo criteriosos. Quais são os critérios que os jovens têm que olhar, têm que observar? São os critérios da sã doutrina. São os critérios da palavra de Deus. Ela passa a ser a lente que me leva a discernir aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, aquilo que de fato é bom, daquilo que de fato é mal. Não é simplesmente aquilo que eu acho, aquilo que eu quero, mas é o que a palavra de Deus aponta, porque Deus é bom, irmãos. E talvez essa seja a pior notícia para um coração orgulhoso e soberbo, porque o coração orgulhoso e soberbo, ele se levanta para dizer que ele é que é bom, e é difícil permanecer diante de um Deus que é bom, porque esse Deus que é bom, muitas vezes vai apontar caminhos que o meu coração, que é orgulhoso e soberbo, não quer. Mas o fato é que a palavra de Deus diz que Deus é bom, e isso quebra o meu coração orgulhoso e soberbo, e me faz depender da verdadeira bondade, não daquela bondade que eu acho que é boa aos meus olhos, porque não é, mas da verdadeira bondade boa, se a gente pode dizer assim, de um Deus que é bom. São esses os critérios que a palavra de Deus me dá. E aí agora Paulo olha para Tito, versículo 7 e o versículo 8. Você, Tito, torne-se pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Irmãos, veja só, é esse o critério que Paulo vai usar no final das coisas, quando ele está aplicando aqui esses critérios. O critério maior é para que a palavra de Deus não seja difamada. Ele diz isso às mulheres mais novas, ele diz isso com relação aos pastores, olha, para que eles tenham poder por meio do ensino, para convencer os que contradizem, para que a palavra de Deus não seja difamada. Ele diz isso às mulheres mais novas, ele diz isso aos moços, ele diz isso a Tito, porque, irmãos, no final das contas, não é simplesmente o nosso nome que é posto na lama, mas é o nome de Cristo. Há um tempo atrás eu estava conversando com um jovem aqui da igreja, que ele ingressou na carreira militar. E aí uma das lições que ele precisou aprender, e ele falando lá um dia, contando essa experiência, ele disse assim: rapaz, a gente já estava saindo do quartel, e alguém lá, algum dos colegas lá, ele tinha descumprido uma regra. E aí o comandante lá mandou todo mundo voltar, estava todo mundo já com a roupa de ir para casa, todo mundo com a mochila nas costas. Ele disse: volta todo mundo, põe a farda e vai pagar não sei quantos exercícios aqui agora, e vai ficar até que horas aqui agora, tal, não sei o que. E ele disse que todo mundo ali voltou, colocou a farda mais uma vez, colocou aquela mochila pesada nas costas, e foi fazer flexão, e foi fazer mais não sei o que, e aquele horário acabou se estendendo. E no final daquilo, o comandante deu uma lição a eles. Ele disse assim: olha, quando alguém estiver lá fora e fizer alguma bobagem, não vai ser fulano de tal que vai ser citado, mas vai ser a corporação como um todo, porque todos nós aqui carregamos um único nome. Nós somos bombeiros. Todos nós carregamos esse nome. Quando alguém falhar lá fora, vai dizer: foi o bombeiro que falhou. Todos nós estamos incluídos nessa identidade. E, irmãos, eu achei isso muito massa. Porque quando qualquer um de nós tropeça lá fora, não é simplesmente o nosso nome, não é simplesmente o nosso testemunho,
Não é para nós que as pessoas olham e dizem assim, foi fulano de tal, mas é para todos nós. Crente é assim, pastor é tudo assim. Olha aí, os irmãozinhos que dizem ser isso, é tudo assim, É o nome de Cristo, irmãos. E o que Paulo fala aqui é para que o evangelho não seja difamado, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito, para que o inimigo cale a boca, para que ele seja calado, silenciado. E muitas vezes, irmãos, nós fazemos pouco caso disso. E passamos a viver essa fé hipócrita, essa fé de domingo, que não tem nada a ver com a segunda, com a terça, com a quarta-feira. Essa fé de reuniões, essa fé fraca, pobre, demoníaca, dicotômica, que de alguma maneira diz assim, não, eu estou salvo porque eu estou no templo do Senhor. Veja lá Jeremias capítulo 7, o povo estava fazendo a mesma coisa ali naquele contexto. Josias promoveu uma reforma, tirou os altares, tirou as prostitutas que faziam culto no templo do Senhor. Ele fez uma faxina religiosa em Judá, e as pessoas continuavam no seu paganismo. Elas destituíram os ídolos que estavam na frente da sua casa, mas continuaram com seus ídolos de bolso, continuaram roubando o direito do órfão, da viúva, continuaram menosprezando o estrangeiro, continuaram vivendo uma vida de suborno. E irmãos, Deus diz pela boca de Jeremias, olha, eu vou destruir esse templo, e aí eu quero ver em que é que vocês vão se apegar. Porque vocês acham que é pela religiosidade de vocês, pelas idas e vindas ao templo, que vocês estão salvos. Vocês estão enganados. Irmãos, vir a templos, participar de reuniões, não nos transforma em crentes. Assim como colocar um cavalo para estudar na universidade, não transforma ele num universitário. Ele continua sendo um cavalo, um animal de carga. Paulo escreve isso aqui para gente que foi transformada pelo poder da cruz. E ele instrui esses irmãos agora, mostrando que a vida com Deus, ela se estabelece não só numa proposta cultica, mas numa proposta de vida completamente distinta daquilo que é padrão normal de qualquer recifense aqui, de qualquer pernambucano, de qualquer brasileiro, completamente diferente. Versículo 9: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. Você percebe como final, como alvo final, a fim de ornarem a doutrina de Deus nosso Salvador. Não é uma glória própria. Eu vou ser um funcionário padrão, porque no final do ano ou no final do mês vai estar lá a plaquinha com minha foto, sorrindo bonito, funcionário do mês, louvado seja o meu nome. Promoção chegando, lembra-te de mim. Próximo gerente, próximo coordenador, olha como eu sou fiel, chego na hora, passo da hora para sair. Nunca cobrei hora extra a ninguém. Eu sou um cara, eu sou o que mais vende nessa empresa, bato todas as metas. A melhor pessoa para você contratar para isso sou eu. Eu me orgulho de ser humilde por causa disso. Não é isso, irmãos. E pensa aqui que não havia CLT naquela época. Não havia nessa época aqui direito trabalhista, porque Paulo está falando aqui para escravos.
Paulo está falando aqui para gente que não tem direito nenhum, é escravo. Não tem salário no final do mês, é escravo. Pelo menos tem uma casa lá para morar e tem prato de comida, talvez 2 vezes no dia, para ser escravo. Para ser escravo. Aí ele vai dizer aos escravos que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. E é interessante, porque a palavra satisfação aqui é dando-lhe motivo de prazer. O Senhor olhar para o escravo e dizer assim: rapaz, que escravo joia, eu estou feliz com esse escravo, estou contente com ele, eu estou satisfeito com ele. Veja só, e é o cara que pisa em você, que não dá os seus direitos. E você está fazendo isso, e ele está ficando satisfeito, você em tudo obedecendo a ele. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade. E a finalidade maior disso, suprema disso, é para que a doutrina de Deus, nosso Salvador, seja ornada, seja apreciada. Agora imagina lá um conjunto de escravos. De repente alguém furta, de repente alguém faz porque é obrigado a fazer, e o escravo crente, fiel, zeloso, prestativo, e de repente o patrão diz assim: mas por quê? E ali está a ponte para dizer assim: existe um Deus que me salvou, que transformou meu coração, e eu obedeço ao Senhor aqui na terra, como que para Ele, para a glória dEle. Lembra da história de Onésimo e Filemon? Quando Paulo encontra com Onésimo lá em Roma, Onésimo tem um encontro com Cristo, é discipulado por Paulo, e Paulo não diz a Onésimo assim: agora Onésimo, você é cabeça, não é mais cauda, você agora é meu discípulo, não volta para Filemon não, ainda que ele seja crente, ainda que ele seja o hospedeiro lá da igreja de Colossos, não volta para ele não, fica aqui comigo, você é livre, Jesus deu a você a sua carta de alforria. Não. Paulo diz assim: leva essa carta para ele, a carta à igreja de Colossos e essa carta pessoal aqui para Filemon. E na carta para Filemon, Paulo diz assim: receba Onésimo, não só como escravo, mas como irmão caríssimo. Mas receba-o. Paulo está dizendo assim: volta para casa, Onésimo, e vai ser escravo de novo. E glorifica a Deus lá, sendo escravo, obedecendo. E Onésimo volta. E aí o versículo 11, irmãos, Paulo está fechando aqui, e ele mais uma vez traz a razão maior de todas as coisas. Ontem eu estava lá em casa e na hora do almoço, às vezes o pessoal brinca comigo e diz assim que eu sou um cara que é relativamente novo, mas que tem um espírito bem mais velho. E eu gosto muito de músicas antigas. E eu não sei quantos irmãos aqui lembram, antes do Grupo Logos ser Grupo Logos, ele era Grupo Elo. E quando eu era pequenininho, irmãos, tinha um LP lá em casa. Tinha um LP lá em casa do Grupo Elo, ouvi dizer. Tem Calmo, Sereno e Tranquilo, né? E tantas outras músicas lá. E ontem lá na hora do almoço, eu coloquei lá o sonzinho lá para tocar, não mais um LP, né, mas no Spotify agora. Você coloca lá, liga tal, e a gente lá almoçando, e Beta fez assim: vamos orar aqui? Rapaz, eu quase que não termino a oração, porque estava falando sobre o céu, e sobre essa cidadania que nós temos, essa identidade que aponta para algo tão superior, irmãos. E é por isso que Paulo pode escrever cartas como essa e trazer instruções como esta, porque Paulo compreende, irmãos, que a nossa vida, se nós limitarmos a nossa vida apenas a uma escravidão,
apenas a um contexto familiar, a um contexto de trabalho, pensando assim: olha, eu fiz o meu curso, eu estou bem empregado, eu estou batendo as minhas metas, eu estou conseguindo os meus objetivos. Se a gente limitar a vida a apenas isso, irmãos, nós somos tão miseráveis, porque perdemos de vista a verdadeira esperança, a verdadeira expectativa, irmãos. Jesus olhou para os seus discípulos e disse assim: olha, eu vou preparar-vos lugar, para que aonde eu esteja, vocês estejam também, para que a gente possa estar junto para sempre. E é essa expectativa, irmãos, que inunda o coração de Paulo. Por exemplo, quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, Paulo estava esperando ali apenas uma sentença final para ser decapitado, irmãos. Mas a gente não vê Paulo ali murmurando, reclamando, maldizendo Deus e simplesmente queixando-se de tudo e de todos, mas a gente percebe Paulo ali olhando e dizendo assim: olha, a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor reto juiz dará não somente a mim naquele dia, mas a todos quantos amam a sua vinda. Olha, filho, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Olha, muitos aqui me abandonaram, mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, e eu pude pregar lá no meio do tribunal. Paulo está olhando, ele está contemplando Cristo, irmãos. Ou quando, há anos atrás, ele consentia na morte de Estevão, quando apedrejado ali, o que é que Estevão viu? Os céus abertos e Jesus recebendo a vida do próprio Estevão. Irmãos, é essa expectativa de tantos crentes ao longo da história que foram martirizados em arenas, em locais tão difíceis, mas que cantavam enquanto queimavam, enquanto eram devorados, que conseguiam ver aquele que é invisível, que conseguiam contemplar aquilo que muitas vezes nós não contemplamos, porque os nossos olhos, irmãos, querem de alguma forma ser atraídos apenas pelas coisas do aqui e do agora, pelas luzes do momento, e perdemos de vista, irmãos, a sublimidade daquilo que Cristo está preparando para nós. Como aquele hino que diz: pensai nesse lar lá dos céus. Ó, pensai nesse lar lá dos céus. A gente perde essa expectativa. E Paulo aqui, a partir do versículo 11, ele vai dizer assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. E a palavra educando-nos aqui, irmãos, a palavra tem um contexto de conduzindo a criancinha à vida. É como um tipo de pedagogo que pega e ensina o que é a verdadeira vida. É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, a graça que alcançou você, que colocou fé no seu coração para que você pudesse crer em Cristo, é a mesma graça que permanece ensinando você como um mestre, como um pedagogo, como um professor, completamente disposto para você, para trabalhar só para você, para educar o seu coração, para conduzir o seu coração, para apresentar Cristo ao seu coração, para encher o seu coração de expectativa, para mostrar para você que há uma vida, há um lar, há um céu que está preparado para você, e o qual o Senhor reto juiz espera você. E Paulo olha para isso e diz assim: olha, essa graça nos educa, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa, piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aguardando a revelação da glória do Senhor Jesus, a manifestação do Senhor Jesus. Irmãos, essa é a razão maior, essa é a finalidade maior de todas as coisas. Esse é o grande anelo do nosso coração, irmãos. É para isso que a gente vem aqui e professa a fé, porque o fim não é simplesmente ser membro da igreja, o fim não é simplesmente participar de um ministério,
Essas coisas são boas e devem acontecer. A gente tem que participar dos cultos, tem que estar num grupo pequeno, tem que estar junto, porque igreja é isso, nós somos seres comunitários, nós somos seres relacionais. Não existe fé autêntica vivida como uma ilha, isolado, sozinho. Não existe, isso é tudo menos fé. A fé aponta para a vida comunitária, para a vida relacional, porque Deus nos criou para sermos assim. Mas esse não é o fim. Tudo isso que nós fazemos, irmãos, aponta para uma realidade muito maior. Aponta para algo muito mais sublime, se assim a gente pode dizer. Aponta para algo majestoso, esplendoroso, grandioso, que é o nosso encontro com o Senhor Jesus. O nosso encontro com o Senhor Jesus. Todos os sofrimentos, irmãos, todas as lutas, todas as perdas, todos os acertos, todas as coisas boas. Hoje pela manhã, pastor Sávio pregou aqui, não era o milagre em Caná, pelo milagre o fim, mas era a revelação de Cristo ali. Era Cristo se apresentando ali. Da mesma forma, irmãos, tudo na nossa vida é sobre Ele. É sobre Ele, não é sobre nós. É sobre Ele. É sobre o seu Evangelho. É sobre o seu nome. É sobre a doutrina dEle. É sobre a vida dEle, é a manifestação do reino dEle. É o conhecimento dEle. É o alvo de todas as coisas. Deus nos recriou em Cristo, nos deu um novo coração, irmãos, para que experimentássemos Cristo. E a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eternidade tem a ver com quantidade de tempo, tem a ver, mas é muito mais com a qualidade do tempo. E a qualidade desse tempo, irmãos, que é eterno, ela é qualidade por causa de Cristo. É por isso que Paulo diz aqui, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Um povo exclusivamente seu. Ainda que vocês tenham na sua carteira de identidade aí cidadãos de Creta, cidadãos brasileiros, vocês são um povo exclusivamente de Cristo. Exclusivamente dele. Um povo zeloso de boas obras. Porque as nossas obras, irmãos, refletem o caráter da nossa fé. A forma como nós lidamos com as pessoas, lidamos com o mundo, reflete o caráter da nossa fé. Reflete aquele a quem nós cremos. Dize essas coisas, exorta, repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. E não é Tito por Tito, mas é porque Tito é embaixador, é porta-voz de uma palavra que tem autoridade e poder para transformar. Assim como transformou o coração de Tito, ela é poderosa para transformar a ilha de Creta, assim como é poderosa para transformar a sua casa, assim como é poderosa para transformar essa cidade. Hoje eu conversava com uma pessoa, só finalizando, e a pessoa estava dizendo assim, olha, a gente está indo para a Consciência Cristã lá em Campina Grande. E ele disse assim, todos os hotéis da cidade são fechados para a Consciência Cristã. Não tem carnaval em Campina Grande.
São mais de 20 mil pessoas na cidade ouvindo a palavra de Deus. Irmãos, Deus tem poder para fazer isso aqui nessa cidade. Para Recife não ser mais conhecida como a cidade de um galo, mas para Recife ser conhecida como a cidade do Senhor Jesus. E isso começa por meio de um Deus que alcança uma vida como a minha e como a sua, que nos educa por meio da graça a sermos verdadeiros exemplos e testemunhas de Cristo, onde estivermos plantados, pregando a palavra e vivendo a palavra, onde Ele nos plantar, de forma sensata, de forma justa, de forma piedosa, esperando sempre a revelação, a manifestação do Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, Tu conheces, Pai, e sondas o nosso coração. O Senhor sabe aqui, Pai, como cada um de nós está nessa tarde e noite. E pedimos ao Senhor a Tua misericórdia, a Tua graça, a bênção do Senhor sobre a nossa vida, o poder do alto, para crermos ainda mais na Tua palavra, confiarmos ainda mais no Senhor e sermos exemplo, padrão de boas obras, Pai, nesse mundo, Pai, que não tem referencial nenhum de verdade. Que a verdade que cremos seja também a verdade que vivemos. E que assim esse mundo creia, que esse mundo veja mais uma vez o Senhor Jesus andando nos consultórios, nas repartições, nos corredores, nas ruas, nas praças. Senhor, não nos leva, Senhor, a um esfriamento, a um contentamento, onde não percebemos mais o aflito, o necessitado. Não nos leva, Senhor, a uma frieza, onde não percebamos mais, como pessoas carentes da graça do Senhor, esses tantos, Pai, que estão se pervertendo, seguindo os blocos nesses dias. Senhor, que a gente não só ore por eles, Senhor, que a gente não só fique indignado pelas obras, mas que a gente os ame a ponto, Senhor, de apresentar essa graça maravilhosa que há em Cristo Jesus, que transforma o coração e que nos dá essa expectativa bendita, Pai, de que um dia estaremos todos diante do Senhor, ouvindo da boca do Senhor: vinde benditos do meu Pai. Senhor, que essa seja a grande expectativa que toma e que impulsiona o nosso coração a irmos para esse mundo como missionários, como enviados pelo Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.